Graça e paz, queridos, graça e paz. Estamos em mais um encontro para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro do profeta Jeremias. Não apenas o livro, vamos estudar o profeta Jeremias, a pessoa dele, incluindo a mensagem dele, registrada ali no livro que leva o seu nome. Tá? E também no livro das Lamentações, também de sua autoria. Mas vamos nesta hora, vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Vamos cantar um cântico que diz respeito a um trecho do livro do profeta Jeremias. Talvez o trecho mais conhecido do profeta. E um cântico bem conhecido de todos nós. Amém, né? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos nos colocar diante do Senhor. Nesta hora que vamos ler, vamos meditar e estudar a sua palavra. Querido Senhor, queremos nesse momento te agradecer pelo privilégio que nós temos de ler a tua Escritura, porque sabemos que ao lê-la, ao estudá-la, com coração humilde, contrito, o teu Espírito fala aos nossos corações. E a tua mensagem é relevante, é pertinente, importantíssima para as nossas vidas. Nesse momento em que vamos ler a tua Sagrada Escritura, vamos meditar na tua palavra, que tu venhas mais uma vez nos fazer compreender a tua mensagem, nos fazer crescer, Senhor, para que sejamos fortalecidos, edificados, estejamos cada vez mais ligados e próximos de ti. Nós assim colocamos esses minutos em tuas mãos e te invocamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, nós estamos para estudar o livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias, né, como já anunciei. E eu coloquei como tema, sim, só lembrando que estou aqui acompanhando com o chat, e aí os irmãos que, à medida que estiverem, tiverem algum comentário, alguma pergunta, quiserem colaborar com algo, fiquem à vontade.
Estou aqui registrando a presença de Rosemary, de Lucilene Marcolino, né? Socorro, Patrícia Elias e Abdênigo, meu irmão, pastor Abdênigo. Né? Pai do Senhor, povo de Deus, um abraço, Edivão, um abraço para você também, Abdênigo. Pronto, então estamos aqui acompanhando. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, até para enriquecer, né, o nosso estudo, você pode fazer, que eu vou ficar aqui acompanhando com o chat. Tá bom? O Valdir também está registrando aqui a presença. Pois bem, então, o profeta Jeremias, e eu escolhi como um subtítulo, né, o sofrimento e a fidelidade de Deus. Sempre tenho escolhido algum subtítulo para destacar algum elemento que eu entendo ser saliente na mensagem daquele profeta. E assim, Jeremias, a gente percebe muito fortemente a ideia, o conceito do sofrimento, tanto na experiência do próprio profeta, como na experiência da comunidade de Israel, como a gente vai ver melhor. E ao mesmo tempo é reforçado na mensagem do profeta a fidelidade de Deus. E aí, como Deus pode ser fiel ao profeta, fiel ao seu povo, ao mesmo tempo em que tanto o profeta e o seu povo estão passando por sofrimento, que é uma questão que todos nós, uma vez ou outra, perguntamos nas nossas vidas, quando, apesar da nossa vida com Deus, apesar da nossa consciência que Deus é fiel para conosco, nós passamos por momentos de sofrimento. Evidentemente que a experiência de Jeremias e a experiência de Israel não é a experiência que vai normatizar ou pelo menos vai condensar todas as possibilidades de sofrimento, mas tanto o caso de Jeremias como o caso do povo de Deus são um exemplo para mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, Deus jamais deixou de ser fiel. Pois bem, nós vamos fazer uso das Escrituras, então espero que todos estejam com a Bíblia em mãos. Alguns trechos do livro que nós vamos estudar, eu vou projetar aqui na tela, mas nem todos os trechos vão estar aqui projetados na tela. Então é importante que você esteja com a Bíblia ao seu lado para fazer a devida consulta. O material que temos para estudar é muito grande, realmente. Quando eu estava refletindo e preparando o material, e eu queria fazer um negócio assim, que fosse resumido o suficiente para caber bem dentro de uma hora, mas eu tenho dúvidas que em uma hora eu vá conseguir trabalhar todo o material, porque eu percebi que há determinados assuntos que não dá para passar muito rápido, porque aí vai se perder a força da mensagem dita ali pelo profeta. Então vou fazer a tentativa, mas vou sobretudo priorizar a essência e a força que a mensagem tem, mesmo que isso comprometa o nosso tempo. Se não houver tempo para fazermos hoje, então a gente complementa em um outro encontro. Mas vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Bom? Então, vamos primeiro entender o contexto histórico. Eu sempre explico que para que nós tenhamos uma real compreensão de qualquer trecho da palavra de Deus, é fundamental que a gente entenda o contexto histórico no qual ele foi produzido. Porque embora nós saibamos que o livro do profeta Jeremias, do profeta Isaías, o Evangelho de Mateus, a carta que Paulo escreveu, tem mensagens relevantes, tem mensagem de Deus para nós que vivemos hoje no século XXI, mas precisamos nos lembrar que todos esses materiais não foram produzidos originalmente pensando na gente do século XXI, mas pensando naquelas pessoas que estavam vivendo naquela época, para os seus contemporâneos. Então, antes de nós nos perguntarmos o que é que a Escritura significa para nós, precisamos primeiro perguntar o que é que aquela palavra, o que é que aquela mensagem significava para os seus ouvintes, para os seus leitores, na época em que ela foi transmitida, na época em que ela foi escrita. Depois que a gente entender o que isso significava para eles, aí sim a gente faz a pergunta: e qual a relevância disso, qual a mensagem disso para mim, para o mundo que eu vivo agora no século XXI. Tá bom? Então vamos aqui acompanhar o contexto histórico. Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Quero só lembrar que isso aqui, esse quadro que está exposto, né, aqui do meu lado, foi um quadro que eu produzi há mais de 20 anos atrás, quando eu dava aula em escola dominical, né, na igreja que eu congregava na época, e elaborei um quadro para ajudar o entendimento da cronologia, né, dos eventos históricos descritos no Antigo Testamento.
E eu gostei tanto dele que até hoje eu tenho ele guardado, né? Então bati uma foto dele aqui, por isso que tem umas manchinhas de fita que foi colado atrás dele para fixá-lo na parede do quadro, né? E tem essas manchinhas quadradas aí nele, mas acho que dá para todos visualizarem. Tá? Só registrando a presença aqui de mais algumas pessoas: Érica, Ana Cláudia, Márcio, Marlene, Paula. Paula Lopes, Paulinha, minha prima, né? Acho que é isso mesmo, né? Um abraço, Paulinha. Mandei o link para ela, é uma surpresa boa. Uhum. Pois bem, então vamos ver aqui. Vamos registrar aqui, temos essa data aqui, 722, quando a gente estava estudando na semana passada o livro do profeta Isaías, e a gente viu que 722 é uma marca importante, uma data importante na história do Antigo Testamento, na história de Israel, porque foi justamente o ano em que o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, daí indicando queda de Samaria, o Reino do Norte, vou aumentar esse quadro para, acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, vocês me ouvem e visualizam um pouco melhor. Então, onde tem aqui 722, a queda de Samaria, a queda do Reino do Norte. Porque a nação de Israel ficou dividida, nessa época estava dividida em duas nações, o Norte e o Sul, só que o Norte caiu diante da invasão assíria. Os assírios tomaram Samaria e aniquilaram o Reino do Norte. O Reino do Sul resistiu ao ataque assírio. O Reino do Sul tinha como capital Jerusalém. Isaías foi contemporâneo dessa ameaça do cerco que os assírios fizeram contra Judá, contra Jerusalém, e Deus preservou o Reino do Sul, o Reino de Judá. Preservou, Isaías foi contemporâneo dessa época. Pois bem, nós estamos agora, Jeremias, em uma outra época, cerca de 150 anos depois, aproximadamente. 150 anos depois, está aqui o profeta Jeremias. Nessa época do profeta Jeremias, os assírios eram uma força em queda, em decadência. Então dá para ver aqui Jeremias embaixo, e aqui o ano 587, marcado aqui. 587 é o ano que é a queda de Jerusalém. Então, se a queda de Samaria foi em 722, a queda de Jerusalém em 587. Tá? Então, arredondando assim, coloca 150 anos, só para efeito de cálculo. Então, Jeremias vai vivenciar essa época aqui. Enquanto que Isaías foi contemporâneo da queda de Samaria, Jeremias é contemporâneo da queda de Jerusalém. Então, é um outro momento histórico. Então, nesse momento histórico, o Império Assírio estava em queda, estava em decadência. E quem estava em ascensão era o Império Babilônico. Os babilônicos estavam guerreando com os assírios, derrotando os assírios, e nesse jogo político, o Egito estava ressurgindo também com interesses, com ambições de expansão territorial. Então temos, durante a época de Jeremias, 3 grandes reinos em disputa pela proeminência no mundo da época, ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, que eram os assírios, os babilônicos e o Egito. Assíria, Babilônia e Egito disputando a hegemonia sobre aquela área ali do Oriente Próximo, e Judá no meio dessa briga. Então aquilo que vai acontecer em Judá tem tudo a ver com aquilo que estava acontecendo no mundo ali no Oriente Próximo, onde tinha todas essas grandes civilizações. Então isso precisa ficar bem claro para a gente. Pronto, olhando aqui mais especificamente, estão vendo, o ministério de Jeremias vai de cerca de 627 a.C. até 580. Então Jeremias aqui vai começar o seu ministério mais ou menos na metade do governo do rei Josias. E vai se estender até o início do que nós chamamos de cativeiro babilônico. Então, é o período do ministério de Jeremias, de 627 a 580 a.C. Jeremias, como eu já falei, foi testemunha da destruição de Jerusalém em 587. Ele estava lá em Jerusalém quando Jerusalém caiu diante dos babilônicos. Jeremias era oriundo de família real, enquanto que provavelmente Isaías era oriundo de família nobre, família aristocrática de Judá. Jeremias era de família sacerdotal. Da mesma forma que Isaías também era de uma família privilegiada. Não era uma aristocracia, mas era uma família sacerdotal. Então, uma família privilegiada também, Jeremias.
E ele foi contemporâneo de outros profetas, o profeta Naum, Abacuque, Ezequiel e o profeta Daniel. Como dá para ver aqui, Naum, Abacuque, Ezequiel, Daniel, tudo. Então Jeremias foi contemporâneo de todos eles. Né? E ele foi o principal profeta da sua época, assim como Isaías foi o principal profeta da sua, né? Voltando para esse quadro aqui, Isaías, profeta da sua época, foi o principal, Jeremias foi o principal da sua época. Durante o ministério de Isaías, então teve um rei muito bom, o rei Ezequias, foi o melhor rei de Judá, depois da divisão, o rei Ezequias, que promoveu um grande avivamento espiritual lá, então foi um rei muito admirado. E após Ezequias, 2 reis muito ruins surgiram, Manassés, que foi o pior de todos eles, e Amon, também descendente de Manassés. E aí Josias, quando vem também para ser um bom rei. Então ele teve 2 antecessores ruins, péssimos, e aí Josias, que assume o trono com 8 anos de idade apenas, 8 anos de idade, então ele é tutelado por outros, obviamente, e aí quando ele está ali pelos seus 20 anos, 20 e poucos anos de idade, então ele começa a promover também uma restauração do culto a Deus, da religiosidade, da espiritualidade em Judá. E fez de Josias um grande rei, como a gente vai ver daqui a pouquinho melhor. Espero que esteja claro esse momento histórico aqui, que estamos destacando o momento de Isaías, né, e o momento de Jeremias, distantes um do outro cerca de 150 anos. Tá? Então está aqui. Jeremias também foi contemporâneo de 5 reis de Israel. Começou no reinado de Josias. Josias reinou por 31 anos. Depois, Jeoacás, está aqui, que governou apenas por 3 meses. Tá? Jeoacás, filho de Josias, governou por 3 meses. Depois, Jeoaquim, também filho de Josias, governou por 11 anos. Joaquim, filho de Jeoaquim, nomes parecidos, governou por apenas 3 meses também. E Zedequias, que era o filho mais novo de Josias, governar por 11 anos. Então dá para perceber que foi um período turbulento. Então foram reis em curto período de tempo e 2 reis por apenas 3 meses. A gente vai entender as razões disso daqui a pouco. Então foi um período muito turbulento que Jeremias vivenciou aqui. Então houve 3 reis filhos de Josias, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. E o Joaquim era filho de Jeoaquim. Né? Então um período confuso da história de Judá. Mas vamos avançar. Tá. Então eu coloquei esses mapas aqui para que a gente possa entender um pouco melhor esse contexto histórico. Então esse aqui é o Império Assírio. Vou aumentar a visibilidade de vocês. Pronto. Então aqui temos o Império Assírio. Foi esse império que destruiu o reino do norte. Os assírios, capital Nínive, nessa época, eles tinham como uma outra capital Assur, depois Nínive foi a capital, que é o ápice do Império Assírio, Nínive era a capital. Então, está aqui, ó. Hoje, essa região seria o país do Iraque. Temos, conhecido como região da Mesopotâmia, região entre 2 rios, né, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então era uma região muito próspera, berço das primeiras civilizações do mundo. Aqui temos o Egito, também berço de outra grande civilização. Então os assírios são dessa civilização aqui mesopotâmica, no norte da Mesopotâmia, Nínive. E eles começaram dominando a parte norte dessa região mesopotâmica, o norte do Iraque seria hoje, e daqui começaram a sua expansão territorial. Essa parte laranja foi a primeira expansão deles. Depois avançaram para essa parte lilás, avançando aqui para a Síria, daqui é a cidade de Alepo, né? A Síria, e dominando aqui a parte laranja, né? A parte laranja dominando Israel, esse entorno, depois a parte lilás, chegando até Judá, mas não conseguiu conquistar Jerusalém, e por fim a parte verde, quando chegaram a conquistar toda a região da Mesopotâmia e até o Egito. Então foi o ápice do Império Assírio. Então dominou uma região que nós chamamos hoje de crescente fértil, que dá a impressão de uma lua deitada, uma lua crescente deitada. Né? Era a região próspera da época, por conta dos rios, o rio Tigre, o Eufrates, o rio Nilo aqui, e essa região que era a região de rico comércio, porque era onde circulavam as rotas comerciais ligando a parte mais ao Oriente e da parte mais ao Ocidente. Ok, então o Império Assírio. Mas na época de Jeremias,
O império que estava em ascensão era o Império Babilônico. Então os babilônicos, também da região da Mesopotâmia, só que a sede, a cidade-estado que deu origem ao império, ficava mais ao sul. Né? Então, a própria Babilônia aqui fica ao sul, enquanto que está Nínive, aqui no norte. Então, Babilônia aqui ao sul. Os babilônicos lutaram contra os assírios, aqui a Síria, Babilônia. Os babilônicos se libertaram dos assírios, começaram a luta e aos poucos foi derrotando os assírios e dominando as regiões que pertenciam ao antigo império assírio. Quando os babilônicos lutavam contra os assírios e iam enfraquecendo os assírios, o Egito, que vivenciou dominação por parte dos assírios, viu a oportunidade de avançar e conquistar esse território aqui, que hoje corresponde a Israel, Líbano, Palestina, até a Síria. Então essa região, o Egito, voltou a reconquistar. Então, ou seja, 3 nações estavam em disputas: babilônicos, assírios e Egito. Os assírios em decadência, os babilônicos em ascensão e o Egito tentando crescer também. Então esses 3 países, esses 3 reinos, essas 3 nações vão entrar em conflito e no meio disso tudo está aqui Judá, quase que virando um campo de batalha entre essas 3 nações. Então esse é o contexto histórico, espero que tenha ficado claro para todos. Pronto. E aí nós começamos com o chamado de Jeremias. Deixa eu ver se há algum comentário, alguma pergunta. Não, tudo tranquilo, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, podem fazer. Pronto, nós chegamos ao chamado de Jeremias. Então, o chamado de Jeremias está lá no primeiro capítulo, versículos do 4 a 10, está aqui o trecho. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, isso é Jeremias contando a sua experiência, né? Ouviu essa palavra de Deus. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e para plantar. Então veja que foi uma palavra muito forte que Jeremias vai receber da parte de Deus. Muito forte. Então ele era muito jovem, provavelmente ele deveria ter menos de 20 anos aí. Estava ainda aprendendo, estava como aprendiz de sacerdote, digamos assim. Então muito jovem. E Deus o chama. Então ele reconhece: eu sou muito jovem, eu não sei falar, não estou preparado para isso, né? Mas Deus garante que haverá de prepará-lo, haverá de usá-lo e haverá de dar poder a ele. E veja que as promessas que Deus faz aí são promessas que devem ter ficado muito bem lembradas na cabeça de Jeremias, né? Eu dou a você autoridade sobre nações e reinos. Então Jeremias começa o seu ministério numa perspectiva de que vai fazer a diferença. Então, eu vou ser o cara que vai fazer a diferença. Claro, quando digo assim, vou ser o cara, né, não que ele se achasse que fosse grande coisa, ele sabia que não era. Mas ele confiou que Deus, essa promessa que Deus lhe fez, de que ele seria instrumento, seria o profeta, né, que Deus haveria de usar, então ele confiou nessa palavra. Então, eu vou fazer a diferença. Deus está me chamando para fazer a diferença no reino de Judá. Está me chamando para fazer a diferença no mundo da minha época. Então, isso estava no coração de Jeremias. Então, ele abraçou o seu ministério, abraçou o trabalho de todo o seu coração e fez um grande trabalho, né? Mas ele também teve frustrações. E essas frustrações são importantes para que a gente possa entender. Então, Deus chamou Jeremias. Jeremias começa o seu ministério. Aqui. Pronto. Eu citei que Jeremias foi profeta durante 5 reinos ali em Judá.
Então ele foi chamado durante o reino de Josias, que foi um bom rei, que governou por 31 anos. Josias começou seu governo com 8 anos de idade apenas. Então, foi o jeito, né? Tiveram que colocá-lo no trono, com tutores, obviamente, mas durante o reinado de Josias, se tornou um bom rei, né? Se tornou um bom rei, e no capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jeremias diz que no 13º ano do reinado de Josias, Deus o chama. Vamos dar uma olhadinha no livro do profeta Jeremias agora? Vamos olhar exatamente essa passagem aí mencionada por Jeremias, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Versículo de 1 a 3. Então, a Escritura Sagrada diz assim: As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Tá? Então, descrevendo, então ele estava no 13º ano do reinado de Josias, quando a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor foi justamente o chamado, aquele trecho que a gente leu no slide anterior. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então, 13º ano do reinado de Josias. E a palavra do Senhor continuou indo a ele até o final do reinado de Zedequias, 11º ano do reinado de Zedequias, até o fim. Zedequias reinou por 11 anos, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Ou seja, ele ficou até o final da monarquia em Judá. Pois bem, então ele começa o seu ministério durante o reinado de Josias. Se acredita, os eruditos acreditam, que os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Jeremias registram justamente as suas primeiras palavras, suas primeiras mensagens, suas primeiras profecias. É importante que a gente destaque que as profecias no livro de Jeremias não estão necessariamente em ordem cronológica. Ou seja, às vezes uma palavra que foi dita antes está numa parte posterior do livro e vice-versa. Então não houve essa preocupação em preservar a ordem cronológica das palavras proféticas ditas por Jeremias. Então isso a gente vai perceber no desenrolar aqui do estudo. Mas esses 6 primeiros capítulos, os 6 primeiros, tudo indica que foram justamente as primeiras palavras, os primeiros pronunciamentos de Jeremias, ainda no governo de Josias. Então, esses primeiros capítulos são uma acusação contra a infidelidade em Israel, o reino de Judá, né? Porque não existia mais o reino do norte, então Israel agora se resumia ao reino de Judá, o reino do sul. Então, os 6 primeiros capítulos, nesses 6 primeiros capítulos, Deus dá a palavra a Jeremias, acusando o povo de Deus de sua infidelidade ao Senhor. Estavam abraçando outros deuses e, consequentemente, abraçando outros valores, outros princípios, abraçando pecados, abraçando uma postura não condizente com o caráter de Deus. Então Deus vai falar da infidelidade que havia em Judá, esses 6 primeiros capítulos. É interessante notar que Josias, o rei Josias, como está aqui o ponto 3, o rei Josias vai iniciar uma reforma espiritual a partir do seu 18º ano de governo. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulos 22 e 23, e também no segundo livro das Crônicas, capítulos 34 e 35. Os livros dos Reis e os livros das Crônicas possuem relatos que são paralelos. Então depois você pode dar uma olhada na sua Bíblia, nessas passagens. No 18º ano, ou seja, Jeremias é chamado no 13º ano do reinado de Josias. E no 18º ano, 5 anos depois, Josias começa uma grande reforma espiritual. O livro da lei é encontrado lá no templo, em um local, estava perdido o livro da lei. Então o livro da lei é encontrado, a lei dada por Deus a Moisés, é encontrada e a redescoberta do livro da lei vai desencadear um movimento reformista religioso profundo em Judá. Então, não é nada
improvável, aliás, é muito provável acreditarmos que a palavra de Jeremias, acusando a infidelidade que havia em Israel contra Deus, tenha também contribuído fortemente, estimulado para que o rei Josias desse início a esse processo de reforma espiritual, de renovação espiritual em meio ali na região de Judá. E, curiosamente, Jeremias e Josias tinham idades parecidas, eram parecidos. Então, diferença de poucos anos, estavam na mesma faixa etária. Então, os dois estavam ali nos seus 20 e poucos anos de idade, tanto Jeremias como o rei Josias, quando essa grande reforma espiritual começou a acontecer. Então, imaginemos que Jeremias tivesse uns 16 anos, ou 17 anos, quando foi chamado, vamos supor até 18 anos, quando foi chamado por Deus. Então, 5 anos depois, ele estava ali já com uns 23 anos, e Josias começou a reinar com 8 anos, então, no seu 18º ano de governo, está ali com 26 anos de idade, então, as idades muito parecidas, os dois trabalharam juntos nesse processo de renovação ali em Judá. E Josias ganhou muito respeito na comunidade de Judá. O rei Josias foi um dos melhores reis que reinaram, né, sobre Judá. Só que Josias tem um fim trágico e ainda jovem. Então, com 39 anos, ou seja, no seu 31º aniversário de governo, então com 39 anos de idade, Josias morre em batalha contra o faraó Neco em 609 a.C. O que era que estava acontecendo? Os assírios estavam perdendo a guerra contra os babilônicos. Os assírios eram inimigos dos egípcios. Os assírios dominaram o Egito durante algum tempo, mas agora, na época de Jeremias, não mais. Com a guerra com os babilônicos, os assírios se enfraqueceram e o Egito se viu livre do controle assírio. Só que a Babilônia surgia agora como uma ameaça muito mais perigosa para o Egito do que a própria Assíria. A Síria não representava mais ameaça para o Egito, mas a Babilônia, que estava em franca ascensão, representava. Então o que aconteceu? O Egito e a Assíria, que eram inimigos, acabaram se aliando contra um inimigo comum, que eram os babilônicos. É aquela história, né? O maior inimigo do meu maior inimigo é meu amigo. Então o Egito fez aliança com os assírios para lutar contra os babilônicos que estavam em franca ascensão. Então o faraó Neco estava marchando com seus exércitos para lutar contra os babilônicos, lutar ao lado dos assírios contra os babilônicos. Só que o rei Josias, quando tomou conhecimento que Neco estava... porque para os egípcios saírem do Egito e chegar na região para o combate, teriam que passar em território de Judá. Então Judá era o caminho, era o trajeto. Então quando o rei Josias de Judá viu o exército egípcio vindo em sua direção, Josias entendeu que o faraó Neco iria lutar contra Judá, iria atacar Jerusalém. Então Josias partiu para o encontro, interceptar o exército egípcio, combater o exército egípcio. Neco, diz o relato bíblico lá no livro das Crônicas, está aqui, diz o relato bíblico no livro das Crônicas que Neco ainda mandou mensagem para Josias: a minha guerra, Josias, não é contigo, eu estou indo lutar contra outro povo. Mas parece que Josias não acreditou na mensagem do faraó Neco, então entrou em combate com o Egito, com o exército egípcio. No meio do combate, Josias foi atingido por uma flecha e acabou vindo a óbito por conta desse ferimento de guerra. E aí, diz o texto lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, do 24 a 25, como está aqui na tela, Josias foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Então veja como a morte de Josias machucou, doeu, tanto para a nação de Judá, que via em Josias um grande rei, e também para o próprio Jeremias, pessoalmente. O que nos leva a crer que Jeremias e Josias
tinha um laço de amizade. A morte prematura de Josias aos 39 anos afetou profundamente Jeremias. Mas a morte de Josias trouxe não apenas consequência emocional para Jeremias, mas trouxe consequências para a nação de Judá como um todo. Porque aquele rei bom que era Josias não foi copiado pelos seus sucessores. Então, passando aqui para mais um slide. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha, se tem algum comentário. Não, está tudo... Ok. Só mais algumas pessoas entraram, né? Da Iris, Ivonete, minha tia Neném. Ô tia, um abraço para a senhora, viu? João Maria Júnior, né? Que foi o que deu a dica na orientação técnica aqui para o nosso, para fazer o uso aqui do programa, né? Para melhorar, dar um upgrade, né? Nas nossas transmissões. Ok. Então, Josias é sucedido pelo seu filho Jeoacás. Tá. Jeoacás não era um rei bom como seu pai Josias era. Então, Jeoacás governou por apenas 3 meses. 3 meses apenas. Tá aqui o registro histórico, tanto no livro dos Reis como no livro das Crônicas. Neco, o faraó Neco, que disse que não ia lutar contra Josias, mas que estava de olho para dominar aquela região de Judá, Israel, da região que hoje nós chamamos de Palestina. Então, queria dominar aquela região, Neco. Então, Neco, depois, Jeoacás chegou lá com seus exércitos, né, tirou Jeoacás do poder e colocou o irmão de Jeoacás, Jeoaquim, para governar. O irmão de Jeoacás, Jeoaquim. Na verdade, o nome era Eliaquim, mas o próprio faraó Neco mudou para Jeoaquim. Então, na verdade, o que aconteceu é que Neco impôs um pesado tributo ao reino de Judá. Jeoacás fez resistência a pagar esses tributos e que não tinha condições. Nós não temos condições de pagar esse tributo. Então, Neco tirou Jeoacás, levou Jeoacás para o Egito, né, para o exílio lá no Egito, e colocou o seu irmão Jeoaquim, Eliaquim, ele passou a se chamar Jeoaquim, para governar, e com Jeoaquim agora tinha o compromisso de pagar esse pesado tributo exigido pelo faraó Neco. E Jeoaquim, na verdade, se tornou um vassalo do rei do Egito. Sim senhor, rei do Egito, sim senhor faraó. Tá? Então, esse tipo de governante, o Jeoaquim, né? Então foi isso, era uma massa de manobrazinha lá, né, o Jeoaquim. Então Neco impôs pesado tributo ao reino de Judá, e Neco levou Jeoacás para o exílio, deixando Jeoaquim governando Judá. E aí Jeremias também vai lamentar, isso está registrado no capítulo 22 do seu livro. Então Jeremias diz: não chorem pelo rei morto, rei Josias, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum. Então, Jeremias chama Jeoaquim de Salum aí. Chama Jeoacás de Salum. Então, porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente esta terra. E assim, realmente, Jeoacás, depois de 3 meses de governo, foi destronado pelo rei do Egito, levado para o Egito, e Jeoacás morre no Egito. E Jeoaquim vai governar 11 anos sobre Judá, lá em Jerusalém. Pronto. Profeta Jeremias durante o governo de Joaquim. Então, eu estou colocando cronologicamente para que a gente entenda os desdobramentos relacionados com a vida de Jeremias e com a mensagem que ele está transmitindo. Jeoaquim governou por 11 anos. Então, vai de 608 a 597 o governo de Jeoaquim sobre Judá. Jeoaquim era vassalo do rei do Egito, Neco. Então, Joaquim fazia tudo o que o rei do Egito mandava. Estava debaixo da autoridade do rei do Egito. E Jeremias transmite uma palavra para esse novo rei, Jeoaquim. Está lá no capítulo 22. Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 22 do livro do profeta Jeremias.
Nós não vamos ler todo o capítulo, mas aqui estou destacando os versículos do 1 ao 7 para fazermos essa leitura. E vejam como é interessante a palavra que Jeremias vai dizer para o rei Jeoaquim. Jeremias 22, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva. Nem derrame sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá: apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. Só lendo esse trecho. Então Deus tinha uma palavra para o profeta Joaquim. Joaquim tinha uma escolha a fazer. Então, a palavra era tanto para Joaquim como para a corte, os conselheiros, ali, a nobreza, a aristocracia da sociedade de Judá. Então, administrem a justiça e o direito, façam aquilo que é correto. Não permitam que os vulneráveis, os órfãos, a viúva, o estrangeiro, o pobre, sejam explorados. Pratiquem a justiça, façam aquilo que é reto. Não derramem sangue inocente. Sejam justos em seus julgamentos. Se vocês forem justos, se o seu governo, se a sua administração for uma administração honesta, uma administração que pratica a justiça, uma administração que se preocupa com os mais vulneráveis na sociedade, uma administração que seja de acordo com o meu caráter, com o caráter de Deus, então vocês vão prosperar. Eu vou abençoar e vocês vão prosperar. Mas, se vocês não derem ouvido à minha palavra, se vocês praticarem injustiça, praticarem a maldade, se vocês derramarem sangue inocente, se vocês oprimirem o pobre, vocês vão ser oprimidos por outras nações. Em outras palavras, era isso. Então, a palavra que Jeremias traz ao rei é de escolha, assim como todos nós temos escolha. Assim como em toda a Escritura, Deus coloca a escolha diante dos seres humanos. Aí está. O que está em seu coração? O que você pretende fazer? Então, coisas boas ou coisas ruins vão vir a partir daquilo que você faz, a partir das suas decisões. Então, Jeoaquim tinha uma importante decisão a tomar. Se seria um rei que praticava a justiça ou não. Jeoaquim fez a escolha errada. Foi um mau rei. Um mau rei. Bom, e com isso, Jeremias anuncia os 70 anos de cativeiro. Lá no capítulo 25... Então, todo o capítulo 25 trata desse assunto. Então, Jeremias anuncia que Judá vai passar 70 anos em cativeiro, no exílio. Então, nós não vamos ler também todo o capítulo 25, mas vamos ler esses dois trechos, do versículo 1 ao 3 e do versículo 8 ao versículo 12. Então, no capítulo 25 do profeta Jeremias. Então, o Judá estava se perdendo, Judá estava se afastando. O bom trabalho que o rei Josias tinha feito estava desaparecendo. E aí, capítulo 25, a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembra desse nome, Nabucodonosor. Vai ser o chicote que vai destruir Judá e Jerusalém. Então, no 4º ano do governo de Jeoaquim, depois de 4 anos de mau governo, então não foi no 1º ano. Então, a palavra que Jeremias deu a Jeoaquim foi no início da sua administração. Então, veja o que você vai fazer. Seja um bom rei, pratique a justiça.
Então 4 anos se passaram, 4 anos de desgoverno, e aí veio a palavra de Deus a Jeremias, no 4º ano de Joaquim. Então versículo 2. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Eu estou anunciando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, mas vocês não estão dando ouvido. Vocês estão praticando a iniquidade, praticando a maldade, a crueldade, a perversão, a impiedade. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Interessante que Nabucodonosor é chamado aqui de meu servo por Deus. Tá, não é que Nabucodonosor fosse um bom homem, um homem decente. Não era, ele era um homem cruel. Mas aquele chamado de servo, né, de Deus, meu servo, porque ele estaria a serviço de Deus. Mesmo que fosse um homem ímpio, mas o que Nabucodonosor haveria de fazer contra Judá seria o cumprimento da vontade, do propósito divino. Ou seja, em outras palavras, o rei Nabucodonosor estaria a serviço de Deus. Mesmo sem saber, mesmo sem querer, estaria sim a serviço de Deus. Daí chamado como meu servo. Então, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, eu estou convocando ele, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos. Ou seja, não era só Judá que ia sofrer, mas todos os reinos, todas as nações ao redor ali naquela região iriam sofrer, iam ser esmagados, né, pelo exército babilônico. E Deus já declarou a sentença de 70 anos sobre Judá. Né? Então, não é que o pecado de Judá tinha começado ali com Joaquim, já era antigo. Josias deu um ajuste, deu uma melhorada, mas quando Josias morreu, tudo voltou ao que era antes. Né? Tudo voltou ao que era antes. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Planta, colhe. Então, esse governo de impiedade, maldade e perversão não teria outro desfecho que não fosse trazer sobre si a sua própria maldade. Né? Então, Jeremias, por conta dessas palavras, Jeremias acusando o pecado, acusando a maldade, acusando a perversão que havia ali no reino de Joaquim, Jeremias é ameaçado de morte por profetizar. No capítulo 26, Jeremias é ameaçado de morte. Então vamos dar uma olhadinha do versículo 10 ao versículo 16. Do versículo 10 ao versículo 16, do capítulo 26. 26:10. Quando os líderes de Judá souberam disso, souberam que Jeremias estava anunciando que Jerusalém haveria de cair e ser destruída por Nabucodonosor. Então, quando souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas, falsos profetas, disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas:
Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Então Jeremias estava sendo ameaçado. Pare de falar. Se você não parar de falar, nós vamos lhe matar. Você está anunciando barbaridades. Estou anunciando aquilo que Deus está mandando. Agora, ainda há a chance, ainda há a oportunidade. Deus desistir desse castigo. Basta vocês se arrependerem. Basta vocês fazerem o que é certo. Mas não adiantou de nada. O Joaquim mandou uma mensagem Jeremias enviou uma mensagem para o rei Joaquim, uma mensagem escrita na forma de um rolo. Os livros não eram em forma de páginas, assim, virando como a gente tem hoje. Então o texto era escrito, as páginas na verdade eram costuradas uma ao lado da outra e depois enroladas, né, formando um rolo. Então Jeremias escreveu uma longa mensagem para o rei Joaquim e enviou através do seu auxiliar para Joaquim. E quando a mensagem de Jeremias estava sendo lida para o rei ia arrancando os pedaços do rolo, né, do escrito, rasgava e lançava no fogo para ser destruído. Ou seja, o rei não queria saber da palavra que Jeremias estava transmitindo da parte de Deus. Então o rei estava de ouvidos tapados para a mensagem do Senhor. Então aquilo que eu falei no início. O rei tinha uma escolha, Judá tinha uma escolha, Jerusalém tinha uma escolha, assim como nós temos uma escolha. E Jeremias deixou isso muito bem claro, muito bem claro. Ainda há oportunidade. Se vocês fizerem o que é certo, Deus vai voltar atrás. Mas se continuarem na sua impiedade, vocês mesmos estão trazendo mal sobre si. Então a história continua. Então o rei Joaquim não dava ouvidos, Jeremias sendo ameaçado, sendo já assim, com risco de vida, já sofrendo ataques, mas Jeremias continuou o seu trabalho. Aconteceu em 605 uma batalha importante, a Batalha de Carquemes. Isso é uma batalha até em registro histórico, é uma batalha decisiva. Nessa batalha, o Egito e os assírios lutaram contra os babilônicos. Em 605, ali na região de Carquemes, e os babilônicos derrotaram as forças articuladas do Egito e da Assíria. Então, com essa derrota, os babilônicos praticamente aniquilaram o que existia ainda de reino assírio, e os egípcios foram obrigados a recuar para o Egito. Lembremos que Joaquim era um vassalo do rei do Egito, até então. Era um vassalo do rei do Egito. Então, com a derrota do Egito para os babilônicos, o Egito teve que recuar para os seus territórios e toda aquela região de Israel passou a ser controlada pelos babilônicos. Então, os babilônicos vão até Judá, vão até Jerusalém, cercam Jerusalém, Jerusalém se entrega, não tinha o que fazer, não tinha como enfrentar o exército babilônico, Jerusalém se entrega, mas o rei foi piedoso, o rei babilônico foi piedoso, Nabucodonosor foi piedoso com os judeus, com Judá. Ele, como Judá se entregou, sem fazer resistência, então ele não provocou nenhum dano sobre Judá. Ele, claro, pegou alguns itens preciosos, valiosos, palácios, alguns itens de ouro que havia no templo, nos palácios, pegou ouro, pegou riquezas, né, ouro que havia lá, e também pegou algumas pessoas, sobretudo jovens, das famílias nobres, das famílias aristocratas de Judá, foram levadas por Nabucodonosor para a Babilônia. Nessa, estou chamando aqui de primeira deportação, porque na verdade o exílio, a deportação de Judá para o exílio não aconteceu toda de uma vez, mas foi em 3 etapas. Essa foi a primeira etapa. Nessa primeira etapa, que se dá ali em 605, quando a Babilônia toma controle sobre aquela região e Judá se torna, passa uma província da Babilônia, passa a pagar tributos ao rei da Babilônia. Então, jovens das famílias nobres de Judá são levados para a Babilônia. Nesse grupo está Daniel e outros, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles estão nesse grupo, entre vários outros jovens que são levados para a Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia não para serem maltratados, não vão ser maltratados lá.
Na verdade, os babilônicos vão investir neles. Então pegaram os jovens das famílias ricas, das famílias mais abastadas, as famílias que tinham condições, digamos assim, de dar educação para os seus filhos. Então os babilônicos pegaram esse grupo, esses jovens, para continuar a educação deles, e à medida que eles crescessem na Babilônia, passassem a servir ao Império Babilônico, se tornassem servidores públicos, digamos assim, administradores do governo babilônico. Então Daniel, está lá registrado no capítulo 1 do livro de Daniel, Daniel, Misael, Ananias, Azarias e vários outros jovens são levados para a Babilônia. Essa é a primeira deportação. Além deles, como eu já mencionei, o rei Nabucodonosor também levou vários utensílios de ouro que havia no templo e que havia nos palácios de Judá. Então, é a primeira deportação. Então, aqui começou o exílio. Em 605 começou o exílio. Não foi para todos os judeus, mas para alguns, né, o exílio já começou. Só que o rei Jeoaquim se revoltou contra a Babilônia e voltou a se aliar ao Egito. Nabucodonosor foi embora, né, voltou para lá. E aí Jeoaquim, enquanto isso, o rei do Egito, né, então entrando em contato com Jeoaquim, se alia a mim novamente, né, nós vamos, eu vou tirar o jugo babilônico sobre você. Então deixe de estar debaixo da autoridade da Babilônia e vem estar debaixo da minha autoridade. Tá? Então esse jogo político entre o Egito e a Babilônia, querendo dominar aquela região. E Jeoaquim toma o partido do Egito. E aí o que acontece? Jeremias já havia falado, já havia dito, não aceite a proposta do Egito. É desígnio divino que a Babilônia governe toda essa região. O que nós temos que fazer agora é nos sujeitarmos a isso. O controle babilônico sobre nós é uma punição. Estamos sendo punidos, estamos sendo disciplinados por conta da nossa própria transgressão. Então não devemos nos rebelar contra a Babilônia, devemos nos sujeitar à Babilônia, né? Nos resignar a isso. Só que o rei Jeoaquim não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Então tentou o apoio do Egito para se livrar do controle babilônico. Então Jeoaquim deixou de pagar o devido tributo ao rei da Babilônia. Deixou de pagar o devido tributo. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor voltou com seus exércitos, né, contra Judá. E aí a tão prometida ajuda que o faraó do Egito havia prometido a Judá não ocorreu. Quando a Babilônia veio com seus exércitos sobre aquela região, o Egito não enviou seus exércitos para defender Judá e para defender outros reinos que ele estava. Então o Egito recuou. Então Nabucodonosor cercou Jerusalém. Nessa altura da história, pelo relato que a gente tem lá no segundo livro dos Reis, o Jeoaquim se rebelou, né, contra a Babilônia, se aliou ao Egito, mas Jeoaquim morre antes do cerco a Jerusalém. Jeoaquim morre antes do cerco a Jerusalém, e quem assume o trono é o seu jovem filho Joaquim, de 18 anos. Assume o trono. Né? E assume o trono com essa batata quente, para descascar esse abacaxi. Porque agora ele é o rei do reino que se rebelou contra o Império Babilônico. Os exércitos da Babilônia estão vindo, cercaram Jerusalém, e Joaquim, filho de Jeoaquim, tá? Joaquim, filho de Jeoaquim, não tem alternativa. Tá? Então vamos nos entregar, vamos nos render, porque se a gente resistir, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai acabar com a gente, vai arrasar. Então Joaquim se entrega Jerusalém. Então vai Joaquim, vai a sua mãe, a corte real, né, vai toda para o encontro de Nabucodonosor e se entrega a ele. Somos teus servos, a gente se rende, estamos aqui em rendição. Ali, se entregaram. Foi a melhor alternativa, né? Era o que eles podiam fazer. E o que aconteceu? Passando aqui o slide. Depois eu volto. O que aconteceu foi que Joaquim governou por 3 meses e é cercado pelo exército babilônico. Isso se dá em 597. Então,
já tinham se passado de 605 para cá, né? Então isso vai dar 8 anos, né, de diferença. Nabucodonosor, rei da Babilônia, aceita a rendição de Jerusalém, aceita a rendição, saqueia todas as riquezas do templo e dos palácios. Aquilo que ele não levou da primeira vez, agora ele leva. Leva tudo. Tudo que havia de valor no templo ou nos palácios, ele levou tudo que havia de valor. Então é bastante provável que a Arca da Aliança, estamos falando, tinha ter sido levada por Nabucodonosor lá para a Babilônia, né, junto com todas as outras riquezas que ele saqueou lá de Jerusalém. Joaquim, o jovem rei Joaquim, de 18 anos, e toda a sua corte é levada para a Babilônia. Ele governou apenas por 3 meses. Né? Pegou essa batata quente para resolver. Ele e toda a sua corte é levada para a Babilônia. E Joaquim não retorna mais para Jerusalém. Vive lá na Babilônia. Como refém, digamos assim. Nabucodonosor leva para o exílio cerca de 10.000 pessoas. Na primeira vez, Nabucodonosor levou apenas jovens das classes ricas de Judá. Agora ele leva um contingente muito maior. Leva cerca de 10.000 pessoas. E agora não é só o número que importa, mas o perfil das pessoas que ele levou. Nabucodonosor vai levar a elite intelectual, a elite profissional e a elite militar de Judá. O que tinha de melhor em Judá, ele levou. É como se alguém chegasse aqui e vai levar a elite intelectual e profissional aqui de Pernambuco. Né? Então, leva os professores, leva os médicos, os engenheiros, arquitetos, leva os administradores, os principais empresários. Então, levou o que tinha de melhor, né? Levou para lá. Então, um contingente de 10.000, inclusive a elite do exército. Aquela parte do exército mais preparada, a elite, também foi levada para a Babilônia para compor o exército babilônico, fazer parte do exército babilônico. Então isso aqui é a segunda deportação. É o segundo grupo de exilados. O primeiro foi aquele que Daniel fez parte, aqueles jovens de famílias ricas. E agora, nesse grupo de 10.000 pessoas, a elite intelectual, a elite profissional, ou seja, os artesãos, as pessoas, os mestres de obra, então os melhores profissionais e os oficiais do exército, a elite do exército de Judá é levada. Essa é a segunda deportação, o segundo contingente que segue para o exílio na Babilônia. Nessa segunda deportação, Ezequiel, se acredita que provavelmente ele foi para o exílio, para a Babilônia, nessa segunda deportação. Ezequiel se tornaria um importante profeta lá na Babilônia. Enquanto Jeremias está profetizando e atuando em Judá, Ezequiel vai ser a voz para os judeus no exílio, lá na Babilônia. Então os dois profetas foram contemporâneos. Ezequiel não tinha ainda começado seu ministério. Ele vai ser chamado por Deus lá na Babilônia e vai enviar a palavra de Deus para os judeus que estão no exílio, enquanto que Jeremias continua transmitindo a palavra de Deus para os judeus que permaneceram em Judá. Então o rei Joaquim é levado para o exílio, e o rei Zedequias, o filho mais novo de Josias, assume o trono. E Zedequias vai governar por 11 anos. 11 anos ali. O item que eu havia mencionado aqui, o profeta Jeremias, durante esse período do rei Joaquim e do rei Zedequias, vai transmitir uma palavra não apenas para a comunidade de Judá, mas para outros povos, sobretudo povos daquela região. Vai transmitir uma palavra para o Egito, e essa palavra que o profeta transmite é uma palavra de acusação, uma palavra mostrando: você fez o que é errado, você fez o que é mal, e Deus vai punir. Né? Isso não vai ficar impune. Então Deus não é um Deus de impunidade. Então a palavra para o Egito, no capítulo 46, para os filisteus, no capítulo 47, tudo isso no livro do profeta Jeremias. Para Moabe, no capítulo 48, Amon, no capítulo 49, o reino dos Amonitas, Moabe, Moabitas, Amonitas, Edomitas, também no capítulo 49. Mensagem para Damasco, que era a capital da Síria. Mensagem para as cidades-estados de Quedar e Hazor, que ficavam ali também perto de Judá. Para Elão, que era um território ao oriente da Babilônia, a leste da Babilônia. E para a própria Babilônia, uma longa mensagem para a Babilônia, dizendo que a maldade que eles estão fazendo, Deus não vai esquecer.
né, e a Babilônia vai sofrer as consequências no futuro. Pronto, então já são 9 horas, já 9h05, né? Então já passamos um tempo que eu havia imaginado. Temos uma segunda parte, que é a parte mais importante do livro do profeta Jeremias, a parte mais importante da história de Jeremias. Não vai ser hoje, vai ficar para o próximo dia. Mas o que a gente tira de hoje? Então nós temos um reino em crise espiritual, em crise moral, em crise social. A gente tem um profeta chamado por Deus, transmitindo a palavra para esses governantes, para esse povo, alertando sobre o risco iminente, convocando toda essa nação para o arrependimento, para um reencontro com Deus, mas eles não dão ouvidos à voz do profeta. Muito pelo contrário, o profeta é perseguido, é visto como um traidor. Você está profetizando contra Jerusalém, você é um traidor, né? Então ele é visto como um traidor, ele é perseguido, ele é ameaçado de morte. O caos crescendo e não conseguindo enxergar que estavam no erro, né? Então trazendo o mal sobre si mesmo de forma inevitável. A parte mais caótica que a gente vai encontrar em Jeremias vai ser durante o governo de Zedequias, que vamos deixar para o estudo na próxima quinta-feira, e onde estão também os textos mais impactantes, mais fortes do profeta Jeremias. Então a gente guarda isso que a gente conseguiu estudar hoje, a gente vai guardar isso aqui. Na próxima quinta-feira a gente dá prosseguimento, tá, e entender esse momento crítico. Foi o momento mais difícil da história de Judá, dos judeus, nas escrituras, né, no Antigo Testamento. Foi o momento mais difícil que eles vivenciaram. Então temos muito a aprender ainda dentro do livro do profeta Jeremias. Hoje foi basicamente uma introdução, na verdade, né? Mas dessa introdução a gente já aprende lições. E a parte pesada mesmo vai ser na próxima semana, na próxima quinta-feira, no próximo estudo bíblico. Quero só ler aqui se há alguma mensagem, alguma palavra ainda. Vânia aqui, bom estudo. 2038. Então, pelo menos serviu para a gente ter uma reconstrução histórica, e ficou essa mensagem do profeta. Como o profeta disse para os sacerdotes, para os líderes, né, se arrependam, busquem a Deus, que ainda há oportunidade, antes que o mal sobrevenha a vocês. Vamos orar nesse momento, vamos encerrar, e a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, para dar prosseguimento e encerramento a mensagem do profeta Jeremias. Grandioso Deus, quero agradecer por esse momento que estivemos aqui estudando a Tua Palavra, que essa Tua Palavra enriqueça os nossos corações e que avancemos no entendimento da Tua Escritura. Te pedimos em nome de Jesus. Sim, quero destacar que o culto, vamos ter culto presencial, é só lembrar a todos, culto presencial, próximo sábado e próximo domingo, mas o culto não será transmitido neste canal, né, que é o meu canal, vai ser transmitido no canal da igreja, que foi criado recentemente. O estudo bíblico eu vou continuar usando o meu canal, embora eu vá enviar para o canal da igreja também, tá? Disponibilizar no canal da igreja, mas vou fazer a transmissão no meu canal dos estudos bíblicos. Mas o culto de sábado, às 7h30 da noite, e o culto do domingo, às 5 horas da tarde, vai ser no canal da igreja, que já foi disponibilizado em WhatsApp, mas eu vou reencaminhar para aqueles que ainda não receberam o link, vou enviar aqui para Tia e Paulinha. Então pode acompanhar o culto no sábado. O pastor Iraquitã vai estar lá trazendo a palavra, no domingo à tarde sou eu que estarei. Mas esperamos que esse retorno do culto presencial seja bem feito, né, corra tudo bem. Estamos nos adaptando, vai ser a nossa primeira experiência nesse formato, mas vamos esperar em Deus que dê tudo certo. Então, que Deus te abençoe, tá? Fique na paz do Senhor Jesus. Tá?